Bom, torcedor vascaíno, estamos de volta. Segunda-feira, o início de mais uma semana no Vasco da Gama, o início de preparação para um jogo decisivo amanhã às 9h45 da noite em São Januário. Vasco que nesse último sábado, infelizmente, decepcionou. Um jogo que não era para deixar de vencer dentro de casa, com um clima hostil que São Januário vivenciou e positivamente, tá? Neste último sábado, com a torcida apoiando, o caldeirão lotado e o Vasco deixando escapar aí a vitória com um gol aos 44 minutos da segunda etapa. A gente, é claro, vai falar sobre isso, até porque não colocamos um vídeo após aquela partida, então tem muita coisa pra gente comentar aqui neste Acorda Vascão sobre o jogo deste último sábado e falar um pouquinho também sobre esses próximos passos do Vasco, porque o Rafael Paiva, que era um técnico com muita moral após as 4 vitórias consecutivas do Vasco da Gama, hoje já surge um grande ponto de interrogação sobre o trabalho do treinador. E ao mesmo tempo que esse ponto de interrogação surge também no cangote de Paiva um nome livre no mercado e com muita moral com o atual presidente do Vasco da Gama. A gente vai falar sobre tudo isso neste Acorda Vascão aí, como a gente sempre fala, né? Muito agitado, muito movimentado, com muitas novidades para você, torcedor Cruz Maltino. Porém, é claro, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno e é claro, né, Vascão? Você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora mesmo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha, inscreva-se, aperte nela e já faça parte da nossa família. Nós contamos muito com o apoio e a presença de todos vocês nos nossos vídeos. E é claro, principalmente aqui agora, deixando o seu like para fazer com que cada vez mais pessoas possam conhecer o nosso trabalho. Show de bola, Vascão? Vambora então, né? Sem muita enrolação, fala logo de Vasco. E é claro, né? Começar um pouquinho trocando uma ideia com vocês sobre esse jogo do último sábado. Sei que já estamos na segunda, sei que muita coisa já passou, eu sei que você, né, já viu muita gente falando desse jogo do último sábado contra a equipe do Red Bull Bragantino, mas você ainda não viu o que eu pensei sobre esse jogo, então faço questão aqui de introduzir esse Acorda Vascão trocando uma ideia com vocês. E é realmente trocando uma ideia sobre o que eu vi desse Vasco e Red Bull Bragantino, e é muito bom porque já passou um tempinho, então a gente consegue ter uma análise mais racional do que emocional, porque após os jogos o Vasco ele está mais emocionado. Futebol é passional completamente, futebol é feito de paixão. Então é muito melhor a gente fazer uma análise do jogo dias após a partida, porque a gente vai olhar com um olhar mais racional. E sobre esse jogo, o que eu tenho a falar? Primeiro ponto primordial aqui. O zagueiro Léo não tem condições mais de vestir a camisa do Vasco. Essa é a minha grande opinião. Gosto do Léo, respeito o Léo. Acho o Léo um rapaz, um profissional que venceu na vida, por ser um atleta que hoje já deu uma condição financeira para toda a sua família. Um jogador que passou por São Paulo, Fluminense, Bahia, hoje veste a camisa do Vasco da Gama. Nesse último jogo do sábado entrou novamente com a braçadeira de capitão. O Léo é um atleta que já venceu profissionalmente. O Léo é um jogador que já realizou, acredito que tudo aquilo que ele imaginava dentro de uma carreira do futebol profissional. Mas o Léo é um jogador que não tem condições de vestir a camisa do Vasco. O Léo é ruim? Se você me faz essa pergunta, eu vou te responder. Cara, o Léo Pelé não é um jogador ruim. E fala ainda, o Léo Pelé é um jogador bom. Bom, tá? Um jogador bom. Um atleta que arrasta a bola. É o tal do zagueiro moderno. Um zagueiro que constrói muito bem. Um zagueiro que sabe quebrar a primeira linha de marcação do adversário. É um zagueiro que você olhando aqueles recortes dos melhores lances, talvez seja um nome aí de grande destaque no mercado do futebol. Mas sabe qual é o grande problema do Léo? O Léo é um jogador que emocionalmente é fraco. Fraco. O Léo tem um emocional fraquíssimo. O Léo tem o potencial de ser um dos melhores jogadores do futebol brasileiro e ao mesmo tempo tem o potencial de ser o pior zagueiro do futebol brasileiro. E nesses lances que a gente vem vendo do Léo nas últimas partidas, comprovam isso. O lance de sábado contra o Red Bull Bragantino foi patético. Patético. Foi ridículo. Vergonhoso. E pior do que ele fazer aquele lance no sábado, é ele fazer aquele lance com a braçadeira de capitão, que nitidamente pesa no Léo. E o Vasco da Gama está pesando pro Léo. Por um problema do Vasco? Claro que não.
Talvez um problema seria a grandeza, porque o Vasco é muito grande. Para vestir uma camisa como a do Vasco da Gama, tem que ter muita moral. Eu ia falar uma palavra aqui e mudei em cima da hora. Mas tem que ter peito. E o Léo não tem esse peito. Pelo menos não tá mostrando isso. Então, assim, o Léo pra mim é um jogador que já chegou ao limite. Uma vaia ensurdecedora pro Léo nesse último sábado. E aí, sinceramente, é uma pergunta que até eu faço. Será que o Léo merece isso? Será que o Léo gosta disso? Eu creio que não. Eu creio que não. Então, talvez o melhor pro Vasco, o melhor pro Léo, é ou o Léo dar uma segurada, não entrar dentro de campo, ou talvez o Vasco alinhar com o próprio Léo uma saída nessa janela de transferências e com a grana reinvestir em outro jogador. Porque não dá. O torcedor vascaíno não aguenta mais o Léo no sistema defensivo do Vasco. E volto a repetir, eu gosto muito do Léo. Gosto muito do Léo. Eu e o Léo compartilhamos inclusive da mesma fé. Não que tenha alguma coisa a ver, mas assim, o Léo é uma inspiração fora do âmbito do futebol. Nada contra. Mas pro Vasco não dá. Não tá dando. Não tá maneiro. Não tá legal. Uma vergonha o que ele fez no último sábado. Assim como uma vergonha, e é um assunto que eu quero prolongar mais um pouquinho na frente, o que o senhor Rafael Paiva fez e não vai ficar imune aqui, cara. Não vai ficar imune. O futebol, ele é variável. No futebol, você mata alguém no dia e no outro você tá glorificando. No caso, você tá idolatrando. Você tá, irmão, enchendo a bola do cara. Esse é o futebol e é por isso que o futebol é algo mágico. Por isso que o futebol é algo mágico. Hoje a gente critica o Léo. Mas se o Léo na terça-feira fizer um gol aos 46 minutos da segunda etapa de classificação contra o Atlético Goianiense e jogar muita bola, a gente vai estar aqui aplaudindo o Léo. E é isso, futebol. Mas quando se tem que criticar, tem que se criticar. E o que o senhor Rafael Paiva está fazendo na beirada de campo do Vasco é uma brincadeira também. Uma brincadeira. A gente sempre tocou no assunto que o início do Rafael Paiva foi tão bom por 2 pontos. 2 pontos. Ponto 1, eu acho que era o mais forte. Usar a base. Como a gente não estava mais vendo os técnicos do Vasco da Gama utilizar. Ramon não utilizava a base. O técnico que veio antes do Ramon, que era o Barbieri, utilizava, assim, jogadores que já estavam em evidência, que era o Andrei, que já vinha de uma Série B, o Marlon, que já vinha da Série B, o Peck, que já vinha da Série B, e ponto. Não era um técnico, também acostumado a usar a base. Antes do Barbieri, o Jorginho também não via usando a base. Antes do Jorginho, a gente tinha o Emílio Faro e passou pelo Vasco da Gama também naquele ano. Caraca, não sei se vou. O Zé Ricardo. Não tinha essa prática. Então o Vasco veio de últimos trabalhos sem utilizar a base. E quando o Rafael Paiva ele entra no Vasco, a primeira coisa que ele faz é pega o sub-20, sobe pro profissional, bota os moleques pra treinar com o grupo principal e bota os moleques pro jogo. É Estrela fazendo gol, é JP jogando bola, é Leandrinho fazendo gol, é Lincoln fazendo gol, é a base do Vasco. Esse DNA vascaíno é bom pra caramba. O vascaíno ver o vascaíno, cria do Vasco, fazendo gol, é diferente. E foi por isso que a gente aqui do outro lado tava assim, ó, aplaudindo o Paiva e até de boca aberta, porque era um cara da base do Vasco, levando pro profissional do Vasco com a base do Vasco da Gama. Ponto 1 no trabalho do Paiva. E ponto 2, o básico. Rafael Paiva não estava inventando o futebol, estava fazendo o básico. Diferente do que o Ramon Dias tentou inventar, tentou mudar o esquema, tentou jogar com 3-4-3, tentou jogar com Verratti e Payet como 2 atacantes. Diferente do Álvaro Pacheco, que inventou moda com Galdamés de primeiro volante, ora com Rojas de lateral. Inventou. Álvaro Pacheco inventou muito ali. E o Rafael Paiva fez o básico. E colocou dentro de campo o time que o torcedor vascaíno viu que tinha que ser o titular. Qual era? Léo Jardim, João Vitor e Maicon. Tirou o Léo. Lucas Piton e Paulo Henrique. Tirou o Pumita, que estava vindo jogando com o Álvaro Pacheco. Dupla de volante, Cocão e Hugo Moura. Tirou a época o Galdamés. Tirou o Esforça. Cocão e Hugo Moura, o básico. À frente deles, o Estrela, parou de jogar, mas era o camisa 10. E uma trinca ofensiva, Verratti, Adson e David. Ponto, o básico. E sabe o que o torcedor vascaíno fez na primeira escalação do Paiva?
contra o São Paulo. Eu me lembro até hoje porque eu olhei o celular, abri o celular, saiu a escalação. Caraca, o Paiva fez o básico. Esse é o time que eu quero. E é esse o time que tá todo torcedor vascaíno pedindo. Mas no sábado, o Paiva fez maluquice. Maluquice. Loucura. E aí eu te falo, se é pra poupar, ok. Mas poupe e coloca os moleques da base que o vascaíno vai preferir. Não tem que poupar o sistema defensivo? Então poupa o Léo. Deixa o Lincoln entrar. Não tem que poupar o sistema defensivo? Tem que poupar o Piton? Bota o Leandrinho. Tem que poupar no meio campo? O Zé Gabriel não pode entrar? Aliás, o Zé Gabriel tem que entrar no lugar do Souza e do Hugo Moura? Bota o JP. Bota a base pra jogar. Bota a base pra jogar. Faz o básico, Paiva. Faz aquilo que fez com que o seu trabalho viesse a ser gabaritado pelo torcedor vascaíno. E não que você deva alguma coisa ao torcedor, mas encaixou. Encaixou o teu trabalho. E você no sábado mudou. Não sei de onde tirou aquela loucura, e me desculpe, uma loucura. O GB praticamente jogando de ponta esquerda. O Paê no lado direito do campo, que eu nunca vi jogar por aquele lado. Uma bagunça tremenda o seu time. E aí quando você ajeita, no segundo tempo, que fez o básico, bota o Verratti. Faz uma dupla ali com o Verratti e GB. O GB, é claro, sai um pouco mais porque é característico dele, ficou nítido. Paê jogando bola, flutuando. O Vasco vira. E quando vira, o Vasco bota o Zé Gabriel para campo, tira o Hugo Moura, que era o nosso cão de guarda, e tá jogando muita bola, e o Vasco leva um gol de erro de marcação. Então, assim, é um de marcação bobo, porque tava um jogador que não tem mais que jogar com a camisa do Vasco, que também é o Zé Gabriel. Então, muito complicado. O trabalho do Paiva tem sido muito ruim. São 4 jogos sem vencer, com 2 empates e 2 derrotas. 2 empates que não podem acontecer, me desculpe. Mas que não pode empatar com o Atlético Goianiense, que demitiu o Wagner Mancini ontem. Tomou de 4 pro Botafogo no sábado no próprio Antônio Ascioli. O Vasco não pode empatar com o Bragantino em casa. Um time ridículo que o Bragantino tá ruim. O time do Bragantino é ruim. E o Vasco empata. Então, assim, o trabalho hoje do Paiva, recorte de 4 jogos, é ruim. E os times de baixo estão se aproximando. Qual vai ser? Você pergunta, qual vai ser? Vai ficar nessa? E aí eu te falo, que eu falei na introdução. Eu acho que esse jogo de amanhã vai ser o ultimato de Paiva. Venceu, ficou. Perdeu, eliminado, é tchau e bênção. O Diniz tá aí no mercado. Pô, Lucas, você acha que o Diniz é um bom técnico? Não faço nem questão de entrar no assunto se ele é um bom técnico ou não. Mas eu faço questão de te informar que o Fernando Diniz é o nome preferido do Pedrinho. Fernando Diniz é o nome preferido do atual presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama. Se tiver que entrar alguém como técnico no lugar de Paiva, não se surpreendam, esse nome será Fernando Diniz. E eu te respondo apenas uma pergunta. Não é sobre ser bom ou ruim, mas é um técnico que talvez coloque para jogar, e um dos únicos do futebol brasileiro, 2 dos nossos melhores jogadores, que é o Coutinho e o Payet. O único que gosta de estar com a bola, gosta de jogar com a bola. O próprio Paiet falou, para um time ter Coutinho e Payet, o Vasco tem que jogar com a bola. Sem a bola não dá para ter os dois no mesmo time. E o Vasco é uma equipe montada para jogar com a bola. Jogadores de características para jogar com a bola. Quem falou isso foi o Paiva, lá contra o Atlético Goianiense. E é verdade. Matheus Carvalho, Payet, Coutinho, próprio Esforça, que é um jogador de qualidade com a bola no pé, Piton, David, Adson. Jogadores que com a bola no pé sabem o que fazer. Por que não pensar num Diniz? Ultimato é o jogo de amanhã contra o Atlético Goianiense. Anotem o que eu tô falando. Mas assim, é uma situação muito complicada, muito tenso, muito chato. Infelizmente o que aconteceu no sábado ainda tá aqui engasgado na minha garganta. Como eu não pude vir compartilhar com vocês, fica pior ainda porque fica tudo preso. Mas o certo é, hoje teremos um treino importante, um treino definidor para que Paiva monte a equipe que vai amanhã enfrentar a equipe do Atlético Goianiense. É jogo decisivo pela Copa do Brasil. Tá confiante na classificação? Deixa aí os comentários a sua opinião nos comentários. A gente volta aí já já com Fala Gigante. Vamos voltar com tudo. Será uma semana agitada, uma semana com muita novidade. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem. Como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.